Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha começado a trabalhar ali naquela firma na semana anterior. E um dia, voltando do intervalo do almoço, já meio atrasada, para minha surpresa, acabei encontrando o pai de um ex-namorado que havia tido alguns anos antes. Ele esperando o elevador, ali no mesmo prédio em que eu trabalhava. A princípio, eu não sei se ele me viu assim de saída, sabe? Até porque não fez nenhum movimento, assim, no sentido de me cumprimentar. Depois eu vi que não tinha mesmo me notado, tanto que continuou ali na dele. Eu fiquei reparando para ver se realmente eu não tinha me enganado, ou se de repente era um homem parecido, mas não havia dúvida. Era de fato o seu Jorge, pai do Álvaro, meu antigo namorado. O elevador chegou, ele entrou, eu entrei em seguida. E foi só então que ele olhou assim para o meu rosto e me reconheceu. Fez aquela cara de surpresa e falou: Patrícia, o que você está fazendo aqui nesse prédio, menina? Oi, seu Jorge, quanto tempo, né? Então, eu comecei a trabalhar aqui semana passada. Nossa, que coincidência. Você sabe quantos anos que eu trabalho aqui? Nem vou contar para você não achar que eu tô velho. Foi realmente muita coincidência. Quando eu namorava com o Álvaro, eu sabia que o senhor Jorge trabalhava ali no centro, mas nunca imaginei que eu fosse arranjar emprego justamente no mesmo prédio em que ele trabalhava. Aquele nosso primeiro contato foi assim bem rápido. Eu trabalhava no 5º andar e a gente logo se despediu. Depois eu soube que ele trabalhava no 13º. Naturalmente que passamos a nos ver mais vezes, até porque nossos horários meio que coincidiam. Eu trabalhava numa empresa de cobrança e ele, como era formado na área contábil, fazia assessoria para várias empresas na parte fiscal. Isso ele mesmo me contou depois, porque eu não sabia. Não era sempre que a gente se via, né? Vez ou outra. E um dia a gente teve a oportunidade de conversar mais um pouco. Ele quis saber se nunca mais eu tinha visto o Álvaro, se a gente nunca mais tinha se encontrado. E eu falei que não. Que depois de terminarmos o namoro, tínhamos perdido completamente o contato. Lembro que ele falou: poxa, que pena que não deu certo, né? A gente gostava muito quando você aparecia lá em casa. Quer dizer, na casa da Beth, né? Porque, não sei se você sabe, mas a gente também se separou. Já faz um tempo que a gente já não tá mais junto. Nossa, seu Jorge, eu nunca pude imaginar. Pra falar a verdade, nem eu, né? Mas aconteceu. A gente já estava junto fazia muito tempo. Só que, enfim, né? A gente começou a se desentender. E quando chega nesse ponto, melhor separar. Depois que me contou que não estava mais casado lá com a dona Beth, ele me falou outra coisa que, juro, para mim era novidade. Ele não era o pai biológico do meu ex-namorado. Olha, aquilo me pegou de um jeito, porque eu nem desconfiava. Para mim, ele era sim o pai do Álvaro. Mas segundo me contou, quando conheceu a dona Beth, o Álvaro já tinha quase 9 anos de idade. Eu estranhei porque, quando éramos namorados, o Álvaro nunca comentou disso comigo, nunca. Apenas a minha ex-cunhada era filha de sangue dele. Enfim. Eu fiquei realmente muito surpresa, embora a gente já não tivesse mais nada, né? Mas, sabe, nunca tinha ouvido falar nisso. Aí, de repente, aquela notícia. Ali pertinho da onde nós dois trabalhávamos, tinha um restaurante. Aliás, tem até hoje, né? Onde servem comida boa e bem em conta. Depois que ele me mostrou o lugar, porque eu não conhecia,
Passei a almoçar praticamente todos os dias ali. E por isso a gente passou a se ver com mais frequência. Era tão agradável, sabe, conversar com ele, porque sabe aquele homem que tem assunto? Eu me divertia muito ouvindo as suas histórias. Teve uma época em que ele trabalhava numa outra atividade e viajava muito. De modo que tinha conhecido muita gente em muitas cidades no Brasil e no exterior. Quer dizer, tinha bagagem, né? Quando eu namorava o Álvaro, nunca tivemos assim uma conversa propriamente dita. Por isso eu nem imaginava que ele fosse uma pessoa assim tão interessante. Um dia, lembro que ele me pediu: Patrícia, eu queria te pedir uma coisa. Sabe, para com essa história de seu Jorge. Me chama só pelo nome. E também não precisa ficar me chamando de senhor. Afinal de contas, não sou nenhum velho, né? Ele falou aquilo e por dentro eu concordei com ele. Até porque, realmente, sabe aquele homem assim que você sabe que é mais velho, mas tem aquele charme, bem vestido, sabe aquele, enfim, denotando toda aquela experiência. Ele falou aquilo para mim e chegou a rir, me fazendo rir também. De fato, ele ainda era bem jovem. Devia ter uns 52, 54 anos no máximo, mas eu chamava daquele jeito por uma questão de respeito, né? Até porque quando nos conhecemos, ele era o pai do meu namorado. Se bem que agora eu tinha descoberto que era apenas o padrasto. O fato é que, por termos passado a almoçar juntos, praticamente todos os dias, fomos ficando cada vez mais próximos. Quer dizer, nossa intimidade se baseava na amizade, claro. Uma sexta-feira, no entanto, a gente almoçou juntos e ele me fez um convite. Olha, não sei se você sabe. Praticamente o mundo todo sabe, mas você de repente talvez não esteja sabendo, mas hoje é meu aniversário. É verdade, seu... Desculpe, mas então, parabéns, né? Obrigado. Então, eu estava pensando em sair depois do trabalho para comemorar. Faz tempo que eu não dou uma saída. Perguntei onde exatamente ele estava querendo ir, mas ele falou que não sabia. E aí acrescentou: se bem que nem companhia eu tenho, né? Você não quer ir comigo? A gente podia sair para jantar. O que você acha? E fica tranquila que é por minha conta. Eu não tinha compromisso nenhum e também fiquei até sem jeito, né, de recusar. Por isso acabei aceitando. Na verdade, nem pensei em nada. Simplesmente achei que seria uma boa e aceitei. Inclusive fiz questão de passar numa lojinha depois que saímos do restaurante e comprei uma lembrancinha para ele. Nos encontramos depois do serviço e olha, esse homem ficou tão feliz quando lhe entreguei o presente. Não era nada demais. Na verdade era uma coisa assim simbólica, só para não passar em branco. Mas ele gostou muito. Trocamos um abraço. Mais uma vez lhe desejei feliz aniversário. Só que, depois do abraço, ficamos ainda assim bem próximos. E ele me olhando de um jeito que eu não sei explicar. E depois ainda falou: olha, eu quero te agradecer, tá? Eu estava passando um processo tão difícil por causa da minha separação. Estava meio assim, uma fase bem negra. Você acabou tornando tudo mais leve, mais tranquilo nesses últimos dias aí, as últimas semanas. Imagina, Jorge, amiga para isso, né? Ele continuou olhando para mim como se quisesse dizer mais alguma coisa, só que não disse mais nada. Enfim, a ideia era sairmos para jantar. Mas eu o convenci a irmos a um lugar mais descolado, digamos. E foi tão bom que eu nem vi a hora passar. A gente conversou sobre tanta coisa. A família dele, o Álvaro, inclusive, a minha família. E depois ele se dispôs a me levar para casa.
Falei que não precisava, mas ele insistiu. Lembro que chegamos e ainda ficamos ali conversando por alguns minutos ali dentro do carro, até que falei que precisava entrar. Trocamos um beijo no rosto. Ele inclusive colocou a mão assim no meu pescoço nessa hora. Só que depois do beijo no rosto, não de uma maneira forçada ou bruta, não, mas ele continuou me segurando assim. Aí, bem sério, sei lá o que aconteceu, mas ele não me soltou e ficou me olhando daquele mesmo modo que tinha olhado quando lhe entreguei o presente. E foi então que acabou acontecendo. E juro, foi uma surpresa tão grande para mim que quando vi, a gente já estava se beijando. Ele quase me tirou o ar. Depois do beijo, fiquei olhando para ele, meio sem saber como reagir. Só que em vez de perguntar por que ele tinha feito aquilo, simplesmente abri a porta do carro e saí sem olhar para trás. Olha, eu tremia quando entrei pela porta. Mesmo que negasse a mim mesma, aquele beijo teve um impacto grande, mas grande demais em mim. Tanto que depois que me deitei, devo ter ficado 1 hora, se não mais ali, sem pensar em outra coisa. Você sabe quando a imagem da pessoa fica ali, martelando na tua cabeça, e você não consegue pegar no sono? Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Meu Deus, como que tinha acontecido? Eu fiquei ali me perguntando, será que foi uma coisa boa? Ou de repente eu devia, sei lá, ter me... Ele era o pai do meu ex-namorado. Foi nesse contexto que a gente se conheceu. Quer dizer, agora eu sabia que não era exatamente o pai, mas o padrasto. Tinha se casado com a mãe do Álvaro quando ele já tinha quase 9 anos. Mas, de todo modo, ele o tinha criado como um filho. Eu acho que até por isso me senti meio esquisita. Porque quando eu imaginei que fosse acontecer um beijo na boca entre nós dois, nunca. Só que, tirando esse detalhe de ele ser padrasto do meu ex, ao mesmo tempo eu não podia negar, era um homem tão interessante, tão charmoso. E toda vez eu pensava naquela noite gostosa que tínhamos passado juntos, no beijo principalmente. Aí algo acontecia aqui dentro de mim. Me dava um calorão, sabe, um aquecimento assim, meio fora de hora. Eu não trabalhava final de semana, por isso que a gente não se via. Mas não vou negar que passei o sábado e o domingo seguinte com a imagem desse homem no pensamento. Ficava me perguntando o tempo todo, por que ele me deu aquele beijo? O que será que passou pela cabeça dele para fazer aquilo? Será que ele está interessado em mim, assim, de um modo romântico, mas, apesar de tudo, de ele ser o padrasto do meu ex e da nossa diferença de idade também? A verdade é que aquele episódio me deixou completamente fora do ar. Na segunda-feira, como já tinha se tornado comum, nos encontramos na hora do almoço. E pelo menos num primeiro momento, ficou aquele climazinho assim, de constrangimento. Olha, eu fiquei tão sem jeito na presença dele, que não sabia o que falar, o que fazer com as mãos. Na verdade, confesso que pensei até em evitar aquele encontro. Sei lá, almoçar em outro lugar, mas ao mesmo tempo, fiquei com medo do que ele ia ficar pensando se eu fizesse isso, né? Quem sabe que eu o estivesse evitando, que não tivesse gostado daquilo que tinha acontecido. Nos cumprimentamos assim, sob aquele arzinho diferente. Ele perguntou se estava tudo bem,
como tinha sido o final de semana. Na verdade, pouco conversamos durante o almoço. Como se aquela naturalidade que havia entre a gente tivesse meio que evaporado. Somente depois, quando saímos, é que ele entrou no assunto. Patrícia, sobre aquilo que aconteceu na sexta-feira, depois que eu te deixei lá na tua casa. Acho que você deve estar pensando mal de mim até agora, né? Eu queria te pedir desculpa. Imagina, Jorge. Capaz, tá tudo bem. Aconteceu, né? Eu sei, mas é que talvez eu tenha sido um pouco afoito, né? Imagina, te beijar daquele jeito. Tá tudo bem, Jorge. De verdade. Não precisa se preocupar com isso, tá? Juro. Por um momento, quase agi por impulso e deixei escapar que, na verdade, eu tinha gostado. Seu beijo tinha mexido comigo. Ainda bem que me controlei. Sei lá. Não me senti com coragem suficiente pelo fato de, 3 anos atrás, eu ter sido namorado do seu enteado. Quer dizer, na época, pensava que era seu filho. Mas o fato é que a cada dia que passava, dava para sentir que alguma coisa estava acontecendo entre nós. Sabe, a maneira como a gente se dirigia um para o outro, falava um com o outro. Se alguém tivesse prestando atenção, perceberia alguma coisa, mesmo que não fosse física, estava acontecendo entre nós dois. 2 semanas depois, uma outra sexta-feira, ele falou que queria conversar comigo. E adivinha? Acabou se declarando. Claro que não foi nenhuma surpresa para mim, mas não imaginei que ele fosse ter coragem. Porque a impressão que eu tinha é de que, depois de ter me dado aquele beijo, ele estava meio que tentando sufocar o que sentia. Lembro dele falando assim, até meio sem jeito. Não sei o que aconteceu comigo, Patrícia, mas toda vez que eu te vejo, que eu não sei nem explicar o que acontece comigo. E quando a gente não está assim perto, eu fico sentindo tanto a tua falta. Não sei o que você vai pensar disso tudo, mas mesmo que pareça até meio ridículo eu, nessa idade, falar isso, mas acho que me apaixonei por você. Será, Jorge? Sei lá, de repente você tá confundindo. Você mesmo falou que estava passando um momento difícil, depois que se separou. Quem sabe seja só solidão, carência afetiva. Às vezes, quando a gente tá assim, meio desequilibrado do ponto de vista emocional, acaba confundindo as coisas, né? Posso garantir para você que não é isso. Não é. Juro que não é. Olha, eu sei que você foi namorado do Álvaro, que para mim sempre foi um filho, só que não tive culpa, né, da gente se encontrar e de repente nascer isso dentro de mim aqui. Quer saber? Eu não sei mais o que fazer. Juro que eu também não sabia. E muito menos esperava essa declaração assim tão... me pareceu pelo menos tão sincera. Eu fiquei zonza, sem saber o que dizer. Meio atarantada até com aquelas palavras. Desviei o olhar e fiquei em silêncio. Eu acho que ele estava esperando que eu dissesse alguma coisa. Como eu não disse nada, ele prosseguiu. Olha, se você quiser se afastar de mim, parar até de almoçar comigo, tudo bem, eu vou entender. Até porque você não é obrigado a conviver comigo. Nem aqui, né, no nosso ambiente de trabalho. E muito menos de corresponder a esse sentimento idiota que eu estou sentindo, né? Jorge, não é isso. É que eu estou confusa. Tudo é muito novo para mim. E também tem esse detalhe, né? De você ser o pai do Álvaro, padrasto dele, que seja.
Você já pensou na reação dele, se souber que a gente tá, sei lá, se encontrando, namorando ou coisa que valha? E a dona Beth, imagina se ela fica sabendo de uma história dessas. Caso a gente fique junto, claro que eu já pensei. Aliás, meu cabelo até ficou mais branco, viu? Desde que eu te conheci, só pensando nisso. Só que eu não tenho culpa, Patrícia. Eu não quero de jeito nenhum estragar a amizade que existe entre nós, mas é que ultimamente tá difícil ficar perto de você, principalmente depois daquele beijo. Toda vez que eu te olho, sabe qual é a minha vontade? Juro, a minha vontade nessas horas é te... Ele nem terminou a frase. Falou até aquele ponto, e sei lá por quê, até porque eu nunca esperei ter essa coragem, mas eu acabei tomando a iniciativa. Dessa vez foi a minha vez de colar a minha boca na sua. Foi um beijo demorado, carregado de emoção, muito sentimento e de muita paixão. Depois a gente ficou se olhando assim, ele meio sem acreditar, até que vi um sorriso se formando no cantinho da sua boca. Foi então que ele perguntou: esse beijo foi um sim? Você também quer ficar comigo? Tô muito confusa, Jorge. Não sei nem falar, viu? Mas sei lá, numa coisa você tem razão, né? Você não tem culpa, eu também muito menos. Só que, sei lá, por enquanto, pelo menos por enquanto, eu acho melhor a gente não espalhar isso, sabe? Não deixar ninguém saber, muito menos a dona Beth, claro, e o Álvaro também, né? Ele falou que concordava comigo, mas que uma hora ou outra eles iam ficar sabendo, né? Até porque não dava para esconder isso de todo mundo e por muito tempo. Pelo fato de ter uma filha com a ex-esposa, ele continuava ligado àquela família. Ia toda semana dar um beijo na filha. Enfim, depois de titubear muito, acabamos ficando juntos. Até porque a situação foi ficando mais íntima, a gente foi ficando mais próximos. E chega uma hora que você chega naquele momento de decisão, né? Quer saber? Se ficarem sabendo, tudo bem. E se não gostarem, paciência. Tivemos a nossa primeira vez naquela mesma noite. E como eu já esperava, foi tudo perfeito e maravilhoso. Para dizer bem a verdade, assim, para ser... Eu não estava perdida de tanta paixão. Mas alguma coisa já estava sentindo por ele. Era uma confusão, sabe? Atração. Tinha também aquele detalhe de ele ser um homem maduro, experiente. Isso mexia comigo. Desde o começo. Só que, pelo fato de eu ter sido namorada do seu enteado no passado, aquilo meio que me preocupava muito. Eu tinha medo da reação dele quando soubesse. Que de repente, vai saber, né? Ele me acusasse de alguma coisa. Até que eu e o Jorge já tivéssemos alguma coisa no passado, por exemplo. Várias vezes pensei até em terminar o nosso romance. Me afastar do Jorge. Tudo por conta desse medo. Não sei porquê, mas o julgamento alheio sempre teve um peso muito grande na minha vida. E até nas minhas escolhas. Só que eu estou me sentindo tão feliz com ele, que cheguei à conclusão de que vale a pena correr qualquer risco. Mesmo que eu seja taxada pela família lá da sua ex-mulher de algo que eu não sou, eu acho que também preciso pensar em mim, né? Na minha felicidade, antes de tomar qualquer decisão que mude os rumos da minha vida.
Porque ele está me fazendo tão bem. Sem contar que eu aprendo todo dia um monte de coisas com ele. Porque ele sabe de tanta coisa, é experiente, passou por tanta coisa, viajou tanto, é uma pessoa tão inteligente. Sabe, não é apenas o relacionamento em si, o sexo. A companhia dele. Tem também as coisas boas que ele me traz. A cada dia eu percebo que tem uma joia nas mãos. Ele é um homem muito diferenciado. Isso não dá para negar. Alguém em quem vale a pena investir meu sentimento. Sei que ele não está comigo só para passar o tempo. Ou para de repente se divertir, ou mostrar para os amigos lá que tenham capacidade para ter uma namorada bem mais jovem do que ele. Eu sei que não é isso. Dá para perceber que ele quer algo sério comigo. Porque ele demonstra isso, não só com palavras, mas no seu modo de agir. Por isso decidi correr todos os riscos do mundo. Não sei como as coisas vão andar, nem como vão terminar, se é que vão. Se nosso relacionamento vai durar. Mas estou me sentindo tão feliz, tão plena e tão em paz, tão protegida ao lado desse homem, que decidi colocar a minha felicidade nas suas mãos. E quer saber? Mesmo que tudo acabe amanhã, ou daqui a 2 dias, não importa, porque terá valido a pena. Até porque, nessa altura, tenho certeza de que jamais vou me arrepender. E repito, mesmo que dure pouco, é um pouco de tanta felicidade que está me fazendo tão bem. Sabe que eu sou capaz de arriscar tudo. Sem contar que pode também durar muito. Quem sabe até para sempre. Por que não? Quem sabe até para sempre.